Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Se você caiu de paraquedas no canal, vai lá, se inscreve, dá essa moralzinha aí, não custa nada. Aqui a gente tem bastante conteúdo, a gente traz uma variedade de conteúdo muito interessante. Vamos falar sobre parte jurídica, tá? Vamos falar de algumas obras que estão tendo no Vasco. Vamos falar aí também sobre a questão de jogadores. Então fica com a gente que você vai ter esse conteúdo todinho e de forma explicativa, como que eu sempre entrego aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, fica ligadinho aí, vai lá, se inscreve, não dá esse mole não, ajuda a gente aí. Tamo junto, vamos lá. Até pelado eu sou Vasco, meu coração tem a cruz. Meus amigos, hoje veio uma notícia aí do futebol, da parte de futebol. 2 jogadores foram rebaixados do time profissional pro time sub-20. Quem são eles? Juninho e o MT. E aí, você acha o quê? Que estão querendo punir o jogador ou só por questões técnicas? Deixa seu comentário. Vou falar um pouquinho que eu acho aqui. Na minha opinião, tá bem claro que é uma punição aos atletas pelo comportamento deles fora do campo. Tá? Comportamento de fora Vasco. O Vasco se viu necessário de tomar algumas atitudes internas. Como essas atitudes não surtiram tanto efeito, o Vasco colocou os meninos pro sub-20 como uma forma de castigo para eles, tá? Então assim, eles vão jogar agora no sub-20, vamos esperar que eles voltem a jogar bem e retornem ao profissional, né? Lembrando que o MT, o Vasco acabou de investir 600 mil reais na compra dele em definitivo, e do Juninho não tem há muito tempo, o Campelo renovou também o contrato dele com um salário bem alto. Então assim, o Vasco tem que resguardar esses garotos e tá tentando aí fazer eles acordar pro futebol, né, pro investimento que o Vasco já fez neles, né, não jogar fora. Tá certo ou errado, o tempo vai dizer, você também pode dizer nos comentários, beleza? E ia falar um pouquinho sobre o assunto, que já me pediram para explicar um pouquinho sobre ele. Que é o assunto? É simples. Recentemente o nosso rival, né, o Flamengo, saiu em alguns noticiários que está querendo comprar um clube em Portugal, né? Portugal lá, terrinha, que o pessoal fala que é Vasco. Eles estão querendo comprar lá, porque eles acham que aquilo ali é um caminho para colocar os jogadores dele. É simples. Eles estão até, de certo modo, pensando de forma correta, tá? Porque quando você tiver os seus jogadores num clube da Europa, de Portugal, mesmo que seja na 2ª divisão de Portugal, esse jogador já vai estar lá com passaporte europeu, né, com visto de trabalho. Então é muito mais fácil você conseguir colocar esse jogador, né, em um outro clube da Europa, tá ok? Então assim, é um pensamento exato. Eles são inovadores nisso? Não. O Vasco foi o primeiro clube a fazer isso. O Vasco foi o primeiro clube a fazer isso. Só que existe uma diferença entre o que o Vasco fez e o que eles estão, parece, tentando fazer. O Vasco foi lá pegar um time de divisões bem inferior, né, que é o Vasco de Sines, né, porque o nome era parecido, então eles foram atrás, não compraram o clube, foi uma parceria. Como que se dava essa parceria? O Vasco tinha um elenco muito inchado e pegava alguns jogadores que não estavam aproveitando e mandava para lá. Eram jogadores basicamente da base do Vasco, tá? Como o goleiro Gotti, você não lembra dele? Um goleiro altão, então. O Gotti foi para lá e ficou lá o período que tinha que ficar. Depois acabou o contrato dele com o Vasco, ele seguiu o rumo dele. Então assim, existem diferenças desse tipo. O Vasco investia, mandava os jogadores, pagava o salário desses atletas e mandava eles para lá. Então assim, o Vasco não tinha uma gerência muito grande sobre o que acontecia no clube. Apesar de ser um parceiro e estar gastando dinheiro para reforçar aquele time, o Vasco não tinha uma gerência. O Vasco não podia falar, eu quero isso, não quero aquilo, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom. O Vasco não tinha isso. E com o passar dos anos, o Vasco as pessoas foram se desmotivando a continuar o projeto muito por causa disso. A relação com o presidente do clube era muito grande, entendeu? É diferente do que o nosso rival vem tentando fazer. As notícias que saem é que eles querem comprar um clube. Eles querem comprar um clube. É diferente, porque você tem direito a escolher. Pode estar errado? Pode. Mas você passa a ter um direito de opinar e de tomar decisões estratégicas muito mais fortes. E você vai botar alguns jogadores lá que já vai estar um pouquinho mais próximo da Europa, se ambientando. Então assim, em tese, tudo é em tese. Futebol é tudo um si. Não é uma ciência exata, tá? Então assim, você vai trazer esse jogador para um clima local, né, de Portugal, Europa. Então assim, vai facilitar muito. Então assim, se for por esse lado. Agora, se for uma parceria, aí já é diferente, é igual ao do Vasco, entendeu?
Você entra com a parceria só para deixar seus jogadores ali, né? Mas acaba que não vai ter uma decisão. Na hora que o presidente lá quiser acabar, ele acaba. Então, assim, essa é a diferença, tá? Nas parcerias. O Vasco foi o primeiro a fazer esse tipo de parceria com o clube europeu, tá? Então, assim, é isso um pouquinho. O pessoal tinha me pedido para explicar qual era essa relação do Vasco com o clube lá, com o Vasco de Sines, e qual era a diferença, ou se havia alguma semelhança entre o que o Vasco já fez e o que o Flamengo está tentando fazer aí, né? Começando a engatinhar aí para fazer, tá? Então, mais ou menos isso. Não foi o Vasco e o Flamengo também os únicos, não. O Fluminense também já fez isso aí, já também não deu certo. Foi um modelo parecido com o do Vasco e não deu certo por causa disso. Das questões das decisões, tá? Então, vamos lá. O Vasco hoje teve uma vitória parcial na justiça referente à sua dívida de 100 milhões de reais, né? Referente ao ato trabalhista, que o Vasco não está mais nele. Então, sofreu uma penhora imediata de 93. Esses juros, né? Foi atualizado os juros, né? E bateu aí um pouquinho mais até de 100 milhões de reais. O Vasco recorreu hoje, é uma desembargadora, e recorreu, tá? E ela considerou que o Vasco tinha até razão no que pediu. O Vasco vem pedindo para repactuar esses valores que ficaram lá, porque o Vasco foi expulso do ato trabalhista por falta de pagamento. Então o Vasco está tentando, saiu uma lei agora, então assim, o Vasco está tentando repactuar. E dentro dessa lei, ela diz que você pode fazer de tudo que você recebe 20%. Hoje o Vasco na penhora está caindo 30% em tudo, independente de valor mínimo. O valor bateu 20 milhões lá, tira 30% dos 20 milhões. Entendeu? Não quer saber se aquele valor ele não é pago mensalmente. É um contrato cheio. Ele pega em cima do contrato cheio. Então o Vasco está tentando fazer, né, repactuar isso, né, a forma de repactuar isso numa dívida composta lá que o Vasco pague só 20%. Como seria isso? O Vasco vai pegar e vai falar, ó, eu durante o mês tenho uma receita de 1 milhão de reais. Dentro desse 1 milhão por mês, ó, o Vasco constituiu o que ele ganha por mês, não diferente de contratos, tá? O Vasco fala, ó, eu recebo total dividindo meus custos, minhas coisas todas, eu tenho 1 milhão por mês para usar no clube. Dentro desse 1 milhão, o Vasco vai pegar e vai oferecer 20% desse valor, tá ok? O que o Vasco não ficou satisfeito é que a desembargadora ela acabou dando realmente essa condição do Vasco ingressar com um pedido desse, mas ao mesmo tempo ela manteve a penhora. E o Vasco não reconhece esse tipo de conduta. E eu até acredito que está certo nessa postura. Porque se ela diz que o Vasco tem direito a entrar nessa repactuação e tem 60 dias para apresentar isso, no mínimo, deveria ficar 60 dias parado essa penhora. Então assim, o Vasco vai recorrer com o jurídico e tem chance realmente de travar esse bloqueio, né? Não tem lógica você ter o direito de repactuar suas dívidas, é um direito do Vasco reconhecido pela desembargadora, e acabar tendo que pagar uma coisa que está lá, que você está negociando ainda, né? Então assim, não tem lógica, né? Não tem lógica. Então o Vasco vai recorrer, a tendência é ganhar realmente aí. Lembrando, né? O Vasco não vai jogar agora, o Vasco tem essa semana de descanso, o Vasco não apresentou ainda jogador nenhum, pouco se fala sobre a apresentação de jogador. É necessário no mínimo umas 3 peças, como a gente vem dizendo aqui, todo pós-jogo a gente diz isso já tem muito tempo. O Vasco precisa no mínimo 3 peças e boas. Agora a gente tem que ver como que vai ser feito isso, porque o Vasco não tem dinheiro de patrocínio, o Vasco tem uma cota reduzida e bloqueada, tá, por ação judicial. Então assim, da onde viria esse dinheiro? Viria do lugar que tem vindo alguns outros, do bolso do Jorge Salgado. Então por isso, toda essa lentidão, tá, dessa lentidão de se contratar jogador. Porque esse salário, sei lá, 300 ou 400 mil a mais que vai entrar na folha, terá que vir do Jorge Salgado por algum meio dele. Então, né, ele deve estar segurando essa decisão para que não tenha que sair antes do bolso dele. Tá? No cenário ideal, o Vasco deveria ter patrocinadores para que ao menos bancasse o custo mensal daquele do time, que não é alta. O Vasco fosse no mercado, juntasse uns 3 a 4 patrocinadores, pagava o custo desse elenco mensalmente. Entendeu? Então assim, você conseguiria ter outros tipos de investimento em jogadores, porque sobraria caixa para fazer algumas outras ajustes, entendeu? Então assim, tem muita coisa para ser feito,
uma morosidade está muito grande, isso se reflete no campo, se reflete na atitude da torcida, que fica revoltada, que quer uma postura diferente, entendeu? Então assim, o Vasco tem que se movimentar um pouquinho mais na busca de jogadores, e não é de hoje. O Vasco é um clube que está uma marcha lenta na contratação, então o Vasco tem que dar uma agitada aí melhor. Não sei se são os profissionais que devem ser trocados, entendeu? Então pode ser também uma necessidade de pegar pessoas mais experientes no mercado, né, como o Rodrigo Caetano da vida, e tocar melhor esse futebol, porque está deixando a desejar, e muito nessa gestão. Já vem de algumas gestões deixando a desejar, e nessa aí está batendo recorde. Um time muito fraco, muito mal encaixado, entendeu? Às vezes até com falta de vontade em alguns momentos. Tá? Então vamos em frente, fica com a gente aqui, ó. Já viu aqui os valores? Cuidado aí, hein? Melhor ir pelo mais barato, hein, do que ficar pagando mais caro, hein? Então presta atenção aqui no quadro aí, dá uma leitura aí que tu vai entender. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.